macete é o seguinte. Olhem o coeficiente desse polinômio. 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x mais 6. 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x mais 6. Tudo bem, pessoal? A nossa aula de hoje é sobre equações polinomiais, relações de Girardi, teorema de Bolzano e equações recíprocas. Vamos começar vendo equações polinomiais. Uma equação polinomial ou algébrica é da forma ANx na n mais AN menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais A2x2 mais A1x mais A0 igual a 0. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, 3x ao cubo mais 2x menos 1 igual a 0. Depois, 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0. X na quarta menos 7x ao cubo mais 2x mais 3 igual a 0. Então, uma equação polinomial é um polinômio igual a 0. Só isso. Agora, vamos introduzir a definição de raiz de um polinômio. Dizemos que um número complexo alfa é raiz do polinômio p de x, c e somente c, p de alfa igual a 0. O que quer dizer isso, p de alfa igual a 0? Quer dizer que o valor numérico do polinômio para x igual a alfa é 0. Vejamos um exemplo. Verifique se os números 0, 1 e 2 são raízes do polinômio p de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Para verificar se aqueles valores são raízes, nós vamos calcular o valor numérico do polinômio para 0, 1 e 2. Vamos então ao cálculo. Vamos calcular primeiro p de 0. Troca x por 0, eu vou ter 0 ao cubo menos 6 vezes 0 ao quadrado mais 11 vezes 0 menos 6. Isso aí vai dar que p de 0 é igual a menos 6. Ou seja, o valor numérico do polinômio para x igual a 0 é menos 6. Logo, 0 não é raiz do polinômio. Vamos testar o 1 agora. P de 1 é 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 menos 6. Isso vai me dar que p de 1 é 1 menos 6 mais 11 menos 6. Isso aí me dá 0. Como p de 1 é 0, eu digo que 1 é raiz do polinômio. Vamos agora testar o número 2. Calculando p de 2, nós temos 2 ao cubo menos 6 vezes 2 ao quadrado mais 11 vezes 2 menos 6. Isso me dá que p de 2 é igual a 8 menos 24 mais 22 menos 6. Isso dá que p de 2 é 0. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Isso aí é bem fácil mesmo, né? Vamos ver agora o teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra me diz o seguinte: toda equação polinomial de grau n admite n raízes complexas. Isso quer dizer que uma equação polinomial de grau n admite exatamente n raízes, ou seja, uma equação de grau 5 admite 5 raízes, uma equação de grau 3 admite 3 raízes, uma equação de grau 4 admite 4 raízes, e assim por diante. Considere agora um polinômio de grau n da seguinte forma: ANx na n mais AN menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais A2x2 mais A1x mais A0 igual a 0. Se um polinômio admite as raízes α1, α2, αn, esse polinômio pode ser escrito na forma p de x igual a AN vezes x menos α1 vezes x menos α2 vezes, pontinhos, vezes x menos αn. Isso é o quê? É a decomposição de um polinômio. Se eu conheço as raízes de um polinômio, eu posso decompor ele em vários fatores. Então, eu peguei um polinômio de grau n. Se ele tem as raízes α1, α2, αn, eu posso decompor ele dessa maneira. Vamos ver com um exemplo. Fatório o polinômio p de x igual a 3x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 3x mais 6, sabendo que suas raízes são menos 1, 1 e 2. Observe aqui que 3 é o coeficiente de x ao cubo. 3 faz o papel do AN. O AN é o coeficiente do termo de maior grau. Então, conhecendo o AN e as raízes, como que eu decomponho esse polinômio?
P de x é AN vezes x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2 vezes x menos alfa 3. Isso vai me dar P de x igual a 3 vezes x menos menos 1. Observe que a primeira raiz é menos 1, então tem menos a raiz, vezes x menos 1, que é a segunda raiz, vezes x menos 2. Isso vai me dar que P de x é igual a 3 vezes x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Essa é a decomposição daquele polinômio P de x. Eu decomponho ele em fatores do primeiro grau, conhecendo as suas raízes. Agora, vamos ver a respeito da multiplicidade de uma raiz. Ao fatorarmos um polinômio, pode ser que o fator x menos alfa apareça n vezes. Ou seja, pode ser que o fator, digamos num polinômio qualquer, x menos 2 apareça várias vezes, ou o fator x mais 1 apareça várias vezes também. Isso vai me dizer que aquela raiz 2 ou menos 1 tem uma certa multiplicidade. Ela aparece mais de uma vez. Então, dizemos que alfa é a raiz de multiplicidade n do polinômio, p de x. Pegando um exemplo, p de x igual a x mais 2 ao cubo vezes x menos 1 na quarta, vezes x menos 2 ao quadrado, vezes x menos 4. Observando esse polinômio, nós vemos que o fator x mais 2 está elevado ao cubo, ou seja, x mais 2 aparece 3 vezes. O fator x menos 1 está elevado à quarta, o fator x menos 1 vai aparecer 4 vezes. O fator x menos 2 ao quadrado, ele aparece 2 vezes, e o fator x menos 4 está elevado a 1, ele aparece uma única vez. Então, o que eu posso dizer a respeito das raízes? Então, aqui nós temos que esse fator x mais 2 me indica que menos 2 é uma raiz do polinômio. O fator x menos 1 me indica que 1 é raiz. O fator x menos 2 me indica que 2 é raiz. E o fator x menos 4 me indica que 4 é raiz. Agora, esses expoentes aqui, essas potências, elas vão me indicar a multiplicidade de cada uma dessas raízes. Por exemplo, a raiz menos 2 tem multiplicidade 3. A raiz 1 tem multiplicidade 4. A raiz 2 tem multiplicidade 2. E a raiz 4 tem multiplicidade 1. Quando um número é raiz de multiplicidade 1, nós dizemos que essa raiz é uma raiz simples. Observe que se aparece aqui um menos 4, quer dizer que 4 é raiz. Se aparece menos 2, quer dizer que mais 2 é raiz. Se aparece menos 1, mais 1 é raiz. E se aparece mais 2, quer dizer que menos 2 é raiz. Que doideira, cara! Quanto número junto! Agora, vejamos as raízes complexas de um polinômio. Se um número complexo z igual a mais bi com b diferente de zero é raiz de p de x, então o conjugado z barra igual a menos bi também é raiz. Antes de eu falar disso aí, deixa eu só lembrar o que é o conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo, que é denotado por z barra, é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária do número complexo. Por exemplo, pega o número complexo 1 mais i. Qual é o conjugado? 1 menos i. É trocar o sinal da parte imaginária. O número complexo 3 mais 2i. Quem é o conjugado? 3 menos 2i. Então, é só trocar o sinal da parte imaginária. E o que diz esse teorema aqui é o seguinte, que se um número complexo é raiz, quer dizer que o conjugado também é raiz. Por exemplo, se 1 mais 2i é raiz de um polinômio, automaticamente 1 menos 2i também vai ser raiz. Se 5i é raiz, automaticamente menos 5i também é raiz de um polinômio. Vamos ver então um exemplo. Qual é o menor grau de um polinômio que tem como raízes 3, 2i e 1 mais i? Bom, vocês poderiam me dizer que o grau desse polinômio é 3, já que ele tem as raízes 3, 2i e 1 mais i. Mas, pelo que nós acabamos de ver, se um número complexo é raiz de um polinômio, o conjugado automaticamente também é raiz desse polinômio. Então, nós temos que se 2i é raiz, o conjugado também vai ser raiz. E se 1 mais i é raiz, o conjugado também vai ser raiz. Portanto, a equação terá no mínimo as raízes 3, 2i, menos 2i, 1 mais i e 1 menos i. Nós temos ali, então, 1, 2, 3, 4 e 5 raízes. Então, o menor grau desse polinômio é 5. Mas poderia ser maior? Será que pode ser maior? Por que pode ser maior? De fato, pode. Porque nós estamos considerando que todas aquelas raízes ali são raízes simples. Aparecem uma única vez. Eu não falei da multiplicidade delas. Pode ser que a raiz 3 tenha multiplicidade 2. A raiz 1 mais i tem a multiplicidade 4. Então, o polinômio teria um grau maior.
Então, o menor grau é quando aquelas raízes são consideradas, todas elas, raízes simples. Portanto, a resposta é que o menor grau é 5. Vamos ver agora a pesquisa de raízes racionais. As possíveis raízes racionais de um polinômio, p de x igual a nx na n mais an-1 x na n-1 mais pontinhos mais a2x2 mais a1x mais a0, são os números da forma p sobre q, onde p são os divisores do termo independente a0 e q são os divisores do coeficiente do termo de maior grau a n. A ideia aqui é a seguinte: eu tenho um polinômio qualquer, eu quero saber quais são as possíveis raízes racionais. As possíveis raízes racionais de um polinômio são as frações da forma p sobre q, onde p são os divisores do termo independente. Qual é o termo independente? O termo independente é aquele cara que não vem acompanhado do x, é aquele número que vem sozinho. Então, o p vai ser os divisores do termo independente, e o q são os divisores do coeficiente do termo de maior grau do polinômio. E as minhas possíveis raízes vão ser esse quociente, os números da forma p sobre q. A ideia é a seguinte: se existe raiz racional, se um polinômio admite uma raiz racional, obrigatoriamente essa raiz vai ter essa forma. Vão ser os divisores do termo independente pelos divisores do termo de maior grau. Em geral, nos exercícios de vestibular e vários que a gente vai fazer, o coeficiente do termo de maior grau é 1. Então, as possíveis raízes racionais, na verdade, são raízes inteiras, que vão ser apenas os coeficientes do termo independente. Vamos ver um exemplo. Determine as possíveis raízes do polinômio 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x mais 6. Aqui, o coeficiente do termo de maior grau é 2 e o termo independente é 6. 6 é o cara que vem sozinho. Então, quais são as possíveis raízes? Vamos pegar os divisores do termo independente primeiro, o p. O p são os divisores de 6. Quais são os divisores de 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. É importante lembrar que quando a gente pegar os divisores de um número, na hora da pesquisa de raízes racionais, nós devemos pegar o positivo e o negativo. E o q são os divisores de 2, que é igual a mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Portanto, as possíveis raízes vão ser os números da forma p sobre q, que são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 1 meio e mais ou menos 3 meios. Então, se aquele polinômio admite alguma raiz racional, obrigatoriamente essa raiz está naquele conjunto, vai ser alguma daquelas, ok? Vamos a um outro exemplo. Determine as raízes de x na quarta, menos x ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais x, mais 6. Aqui eu tenho um macete para vocês. O macete é o seguinte: olhem os coeficientes desse polinômio. 1, menos 7, mais 1 e mais 6. A ideia é a seguinte: sempre que a soma dos coeficientes de um polinômio der zero, isso significa que 1 é raiz do polinômio. Automaticamente 1 é raiz. Então, um polinômio qualquer que vocês pegarem, se a soma dos seus coeficientes for 0, 1 é raiz. Vamos ver. 1 menos 1, 0. Né? Menos 7 mais 1, menos 6. Mais 6 dá 0. Então, a soma dos coeficientes desse polinômio deu 0. Portanto, 1 é raiz. Se 1 é raiz, eu posso baixar o grau desse polinômio. Como é que eu baixo o grau? Lembra lá de Brillouin-Ruffini? O dispositivo prático de Brillouin-Ruffini? Vamos montá-lo. No dispositivo prático, nós colocamos aqui em cima os coeficientes do polinômio, que são 1, menos 7, 1 e 6. Aqui, nós colocamos a raiz que nós conhecemos, tá? Nós já verificamos que 1 é raiz. E depois é o seguinte: o primeiro elemento baixa, simplesmente repete ele aqui. Daqui para cá, nós efetuamos multiplicações. 1 vezes 1, 1, coloca na próxima casinha. Aí, nesse sentido vertical, nós vamos somar. Menos 1 mais 1, 0. Agora, 0 vezes 1, 0. Menos 7 mais 0, menos 7. Menos 7 vezes 1, menos 7. 1 menos 7, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. 6 menos 6 deu 0. E vocês lembram que essa última casinha aqui representa o resto da divisão do polinômio por um polinômio da forma x menos a, onde a é o número que vai aqui. Se esse cara aqui deu 0, isso significa que 1 é raiz, como nós já tínhamos verificado.
eu tinha um polinômio de grau 4 e que eu baixei o grau, eu baixei então para grau 3. E os coeficientes desse meu novo polinômio de grau 3 são dados por 1, 0, menos 7 e menos 6. Então eu reduzi para o polinômio x ao cubo menos 7x menos 6 igual a 0. Ok, meu objetivo é achar as raízes desse polinômio. Eu já achei uma delas, achei a raiz 1 e baixei o grau para grau 3. Então o objetivo é sempre que eu ache uma raiz, baixar o grau do meu polinômio. Agora eu vou tentar achar uma outra raiz. De que forma? Usando pesquisa de raízes racionais, como nós já vimos. Quais são as possíveis raízes racionais desse polinômio? O meu termo independente é menos 6. E o coeficiente do termo de maior grau, o coeficiente do x ao cubo, é 1. Então as possíveis raízes racionais são os divisores do termo independente. Se o termo independente é 6, são aqueles números mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 ou mais ou menos 6. Eu vou testar um desses valores, vou verificar se um desses valores é raiz. Por exemplo, eu vou testar a raiz menos 1. Vou testar se menos 1 é raiz. Tá? Então, se o valor numérico do polinômio para x igual a menos 1 for 0, isso implica que menos 1 é raiz. Vamos fazer esse cálculo, então. P de menos 1 é menos 1 ao cubo, menos 7 vezes menos 1, menos 6. Então, isso vai ser menos 1 ao cubo é menos 1, menos 7 vezes menos 1, deu mais 7, menos 6. Menos 1 mais 7 menos 6 deu 0. Puxa, que sorte, hein? Menos 1 deu raiz. Então, a gente pode novamente baixar o grau desse polinômio utilizando o dispositivo de Briot-Ruffini. Como é que fica? Colocamos aqui os coeficientes do polinômio, 1, 0, menos 7 e menos 6, a raiz que nós achamos, e baixamos o primeiro elemento, 1. Agora, daqui para cá é multiplicações. 1 vezes menos 1, menos 1. Daqui para cá, na vertical, são somas. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Menos 7 mais 1, menos 6. Menos 6 vezes menos 1, mais 6. Menos 6 mais 6, 0. Se aqui deu 0, isso significa que, de fato, menos 1 é raiz. Eu tinha um polinômio de grau 3. Eu baixei o grau dele. Então, se ele era de grau 3, eu baixei para um polinômio de grau 2, que admite esses coeficientes aqui. 1, menos 1 e menos 6. Tendo, então, o polinômio x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Bom, uma equação em segundo grau, facilmente nós achamos as raízes. Podemos calcular ela por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara. Fazendo as contas, nós achamos que as raízes dessa equação de segundo grau são menos 2 e 3. Logo, as soluções são menos 2, menos 1, 1 e 3. Lembrem que o nosso polinômio tinha grau 4. Então, pelo teorema fundamental da álgebra, ele deveria ter 4 raízes. De fato, estão ali elas. Menos 2, menos 1, 1 e 3. Ok? Vamos ver agora as relações de Girardi. As relações de Girardi, elas são bem importantes. Por quê? Porque elas relacionam os coeficientes do polinômio com as raízes do polinômio. Então, vamos começar com uma equação de segundo grau. Primeiramente, façamos as relações para uma equação do segundo grau, que tem a forma ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, vamos supor que essa equação de segundo grau, a gente sabe que ela admite duas raízes. Sejam elas R1 e R2. R1 e R2, suas raízes. Temos ax2 mais bx mais c igual a vezes x menos R1 vezes x menos R2. O que eu fiz aqui? Conhecendo as raízes de um polinômio, eu decompus esse polinômio em fatores do primeiro grau. Agora, dividindo tudo por a, temos x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a é igual a x menos R1 vezes x menos R2. Lembrando, R1 e R2 são as raízes da equação de segundo grau. Efetuando esse produto, nós temos x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a é igual a x ao quadrado menos R1 mais R2x mais R1 vezes R2. Aqui, nós temos uma igualdade de polinômios. Eu tenho um polinômio do segundo grau do lado esquerdo da igualdade e um polinômio também do segundo grau do lado direito da igualdade. Como que nós efetuamos igualdade de polinômio? Nós vamos igualar o coeficiente do x2 do primeiro com o coeficiente do x2 do segundo. O coeficiente do x do primeiro com o coeficiente do x do segundo. E o termo independente do primeiro com o termo independente do segundo. Aqui observe que o coeficiente do x ao quadrado é 1 e o coeficiente do x ao quadrado aqui é 1 também. Vamos igualar as outras, tendo então que R1 mais R2 é igual a menos b sobre a e R1 vezes R2 é igual a c sobre a. E R1 mais R2
é exatamente a soma das raízes, enquanto que R1 vezes R2 é o produto. Então, nós conseguimos relacionar a soma e o produto das raízes com os coeficientes do polinômio. Vamos fazer agora as relações de Girardi para uma equação do terceiro grau. Considere agora uma equação de grau 3, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero, tendo como raízes R1, R2 e R3. Nós vamos escrever isso da seguinte maneira. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d é igual a vezes x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3. Aqui eu decompus o polinômio em fatores do primeiro grau. Dividindo tudo por a, nós temos x ao cubo mais b sobre a x ao quadrado mais c sobre a x mais d sobre a igual a x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3. Efetuando o produto do lado direito da igualdade, temos x ao cubo mais b sobre a x ao quadrado mais c sobre a x mais d sobre a é igual a x ao cubo menos R1 mais R2 mais R3 x ao quadrado mais R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 x menos R1 vezes R2 vezes R3. Agora nós vamos comparar essas duas equações. Equação de grau 3 do lado esquerdo da igualdade e equação de grau 3 do lado direito da igualdade. O coeficiente do x ao cubo aqui é 1 e do x ao cubo aqui é 1. Então vamos igualar agora o coeficiente do x ao quadrado dessa com o coeficiente do x ao quadrado dessa. O coeficiente do x aqui com o coeficiente do x aqui. E o termo independente desta com o termo independente desta. Com isso, nós teremos as relações R1 mais R2 mais R3 igual a menos b sobre a. R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3 igual a c sobre a. E R1 vezes R2 vezes R3 igual a menos d sobre a. E essas aí são as relações de Girardi para uma equação de grau 3. O que vocês devem estar se perguntando é, o que é esse R1 vezes R2, R1 vezes R3 e R2 vezes R3? Isso aí nós chamamos de a soma das raízes tomadas duas a duas. Nós temos três raízes. Nós pegamos duas de cada vez, multiplicamos elas e somamos. Então isso é a soma das raízes tomadas duas a duas. Por uma equação de grau 3 nós teremos a soma das raízes, que é menos b sobre a soma das raízes tomadas duas a duas, que é c sobre a, e o produto das raízes, que é menos d sobre a. Agora, por uma equação algébrica de grau n, a nx na n mais a n menos 1, x na n menos 1, mais, pontinhos, mais a 2x2, mais a 1x, mais a 0, nós podemos continuar definindo as relações de Girardi. Como elas vão ficar? Nós teremos a soma das raízes é menos a n menos 1 sobre a n. Depois, a soma das raízes tomadas duas a duas é a n menos 2 sobre a n. A soma das raízes tomadas 3 a 3 é menos a n menos 3 sobre a n. E assim por diante, até o produto das raízes, que é igual a menos 1 na n vezes a 0 sobre a n. Então, frisando aqui o produto. Esse menos 1 na n vezes a 0 sobre a n é o quê? A 0 é o termo independente e a n é o coeficiente do termo de maior grau. Em geral, se um polinômio tiver grau par, o produto vai ser o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Se uma equação tiver grau ímpar, vai ser menos o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. E como ela tem n raízes, eu posso definir soma 2 a 2, soma 3 a 3, soma 4 a 4 e assim por diante. Até soma n a n. Soma n a n seria tomar as raízes n a n. Só que como ela tem exatamente n raízes, essa soma n a n a gente chama de produto. Ok? Vamos a um exemplo. Escreva as relações de Girardi para a equação 3x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Então, eu quero escrever as relações de Girardi para essa equação. Eu quero relacionar as raízes dela com os seus coeficientes. É uma equação de grau 3. Então, lá pelo teorema fundamental da álgebra, ela vai ter 3 raízes. Então, eu vou ter a soma das raízes duas a duas e o produto das raízes. Como fica? R1 mais R2 mais R3 é igual a menos b sobre a. Como b é menos 12, vai ser menos 12 sobre 3, que é igual a 4. A soma das raízes tomadas duas a duas. R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual a c sobre a. Como c é igual a 4 e o a é 3, vai ser 4 terços. E por fim, o produto, que é R1 vezes R2 vezes R3, vai ser menos d sobre a. É uma equação de grau ímpar, então o produto é menos o termo independente sobre
o coeficiente do termo de maior grau. Então vai ser menos d sobre a, que é menos 5 sobre 3, que dá mais 5 terços. Então essas são as relações de Girardi para a equação de grau 3 que nós tínhamos. Vejamos agora o teorema de Bolzano. Considere o gráfico de um polinômio p de x no intervalo fechado AB. Se o sinal de p de A é igual ao sinal de p de B, então p de x tem número par de raízes em AB. Vamos ver isso num gráfico. Olha lá, aqui está o gráfico do meu polinômio. Aqui estão os valores A e B. P de A está aqui e P de B está aqui. Observe que tanto P de A quanto P de B são positivos, ou seja, eles têm o mesmo sinal. Então, o teorema de Bolzano me diz que nesse intervalo AB, o polinômio vai ter um número par de raízes. Então imagina que a partir daqui está o gráfico do polinômio, ele vai descendo, vai descendo. Se ele cruza o eixo x, para chegar nesse ponto aqui, ele vai ter que subir de novo. Só que quando ele sobe, ele corta o eixo x novamente. E o eixo x, os cortes no eixo x representam as raízes do polinômio. As raízes de um polinômio, graficamente, são os pontos onde o polinômio corta o eixo x. Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho que P de A está aqui e P de B está aqui. Novamente, os dois são positivos, ou seja, têm o mesmo sinal. E o gráfico do polinômio está descendo. Aí ele vai ter que subir de novo para chegar lá. Mas se ele resolve descer, ele vai ter que subir novamente para chegar nesse ponto aqui. Em quantos pontos ele cortou o eixo x? 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que esse polinômio tem 4 raízes. Então, sempre que P de A e P de B tiverem o mesmo sinal, o polinômio vai ter um número par de raízes. Agora, vamos ver o outro caso. Se o sinal de P de A é diferente do sinal de P de B, então P de x tem um número ímpar de raízes no intervalo AB. Vamos ver alguns gráficos. Nesse gráfico, P de A é positivo e P de B é negativo. Então, P de A e P de B têm sinais diferentes, sinais opostos. Então, o teorema de Bolzano está me dizendo que o polinômio vai ter um número ímpar de raízes nesse intervalo. Lembrando que o número de raízes vai ser quantas vezes o gráfico corta o eixo x. Então, se eu estou aqui em cima e eu tenho que chegar nesse ponto aqui de baixo, de alguma maneira eu vou ter que cortar o eixo x. Aqui o gráfico está cortando num ponto, então quer dizer que ele tem uma raiz no intervalo AB. Agora, no outro exemplo, eu tenho o P de A aqui em cima e o P de B aqui embaixo. Então ele tem, de novo, sinais diferentes. P de A e P de B têm sinais opostos. Então, digamos que o gráfico saia do P de A e ele desce e corta o eixo x uma vez. Aí ele sobe de novo, ele corta o eixo x e vai lá para cima. Para ele chegar nesse ponto P de B, ele vai ter que descer novamente e assim cortar o eixo x em mais um ponto. Nesse caso, nós temos que o gráfico corta o eixo x em 1, 2, 3 pontos. Portanto, no intervalo AB, aquele polinômio tem 3 raízes, como diz o teorema de Bolzano. Vamos ver agora as equações recíprocas. Uma equação polinomial é dita recíproca quando os coeficientes equidistantes dos extremos são iguais ou opostos. Vamos ver isso aí melhor através de alguns exemplos. Primeiro, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Observe aqui que esse coeficiente é igual a esse, 1 e 1. Depois, 2 e 2, ou seja, os coeficientes equidistantes dos extremos são iguais, 1 e 1 e 2 e 2. No próximo exemplo, 3x na quarta menos 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5x mais 3. Observe, o primeiro e o último são 3, o segundo e o penúltimo são menos 5, e esse aqui é igual a ele mesmo, né? Então, de novo, os coeficientes equidistantes dos extremos são iguais. Terceiro exemplo, x na quinta menos 2x na quarta mais 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. Então, os coeficientes equidistantes, nesse caso, são opostos. 1 e menos 1, menos 2 e mais 2, 3 e menos 3. E o último exemplo é 2x na quarta menos 3x ao cubo mais 3x menos 2. Aqui, os coeficientes equidistantes dos extremos são opostos. 2 e menos 2, menos 3 e mais 3. Observe que, nos dois primeiros exemplos, os coeficientes equidistantes dos extremos eram iguais. Há uma equação desse tipo, onde os coeficientes são
equidistantes são iguais, nós chamamos de equação recíproca de primeira espécie. E os exemplos 3 e 4, nós temos que os coeficientes equidistantes dos extremos são opostos. A essa equação nós chamamos de equação recíproca de segunda espécie. Além disso, na hora de resolver, nós vamos dividir, além de primeira e segunda espécie, nós dividiremos em grau par e grau ímpar. Na verdade, nós vamos saber resolver uma equação recíproca de primeira espécie e grau par. As outras todas nós vamos reduzir a esse caso. Então vamos aos exercícios. Resolva a equação 6x na quarta menos 35x ao cubo mais 62x ao quadrado menos 35x mais 6 igual a zero. Observe que essa equação é uma equação recíproca de primeira espécie grau par. Ela tem grau 4 e os coeficientes equidistantes dos extremos são iguais. 6 e 6, menos 35 e menos 35 e mais 62. Então, é essa a equação recíproca que nós sabemos resolver efetivamente. As outras todas nós reduziremos a esse caso. Como que a gente vai resolver essa equação recíproca? O passo é dividir todos os elementos por x elevado à metade do grau. Nesse caso, nosso polinômio tem grau 4, então a gente vai dividir toda a equação por x ao quadrado. Se a nossa equação tivesse grau 6, nós dividiríamos por x elevado ao cubo. Se ela tivesse grau 8, dividiríamos tudo por x elevado à quarta. Vamos resolver essa. Divide-se tudo por x ao quadrado. Ficamos com 6x na quarta por x2, menos 35x ao cubo por x2, mais 62x2 por x2, menos 35x por x2, mais 6 por x2 igual a zero. Fazendo as simplificações, nós teremos x na quarta por x2 dá x2, x ao cubo por x2 dá x, x2 com x2 cancela, x por x ao quadrado dá x embaixo, e aqui vai ficar 6 sobre x ao quadrado. Agora observe uma semelhança do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo. A gente vai conseguir colocar um fator em evidência, um termo em evidência, que é o 6. Se eu colocar o 6 em evidência, eu vou ter 6 vezes x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui, o quarto e o segundo, eu vou colocar menos 35 em evidência. Menos 35 que multiplica x mais 1 sobre x mais 62 igual a zero. Agora eu devo resolver essa equação aqui. Aparentemente ela ficou mais difícil, né? Para isso eu vou usar um artifício matemático, que é fazer uma mudança de variável. Ao invés de resolver na variável x, eu vou resolver numa variável t, fazendo a seguinte substituição. Eu vou fazer x mais 1 sobre x troca por t. Então, se eu elevar ambos os lados da igualdade ao quadrado, eu vou ter x mais 1 sobre x ao quadrado igual a t ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, da forma a mais b ao quadrado. Como é que é isso? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes x vezes 1 sobre x vai dar 2, mais o quadrado do segundo. 1 sobre x2 é igual a t ao quadrado. Agora eu quero isolar x2 mais 1 sobre x2. Então, vou passar esse 2 negativo para o outro lado. Então, eu vou ter x2 mais 1 sobre x2 é igual a t ao quadrado menos 2. Jogando esses valores na equação anterior, nós temos 6 vezes t ao quadrado menos 2, menos 35t mais 62 igual a zero. Então, eu devo resolver 6t ao quadrado menos 35t mais 50 igual a zero, que é uma equação do segundo grau na variável t. Posso resolver, de novo, por soma e produto ou por Bhaskara. Achando as raízes, nós temos que t igual a 10 terços ou t igual a 5 meios. Essas são as raízes do nosso polinômio? Não! Essas são os valores de t. Eu quero os valores de x, então eu tenho que voltar para a minha mudança de variável. Eu tenho que resolver a seguinte equação. X mais 1 sobre x é igual a t. Eu achei os valores de t. Então, x mais 1 sobre x é igual a 10 terços. Fazendo as continhas, passando tudo para o mesmo lado, eu vou ter a seguinte equação de segundo grau. 3x2 menos 10x mais 13 igual a zero. Essa equação de segundo grau tem como raízes 3 e 1 terço. E, de novo, eu faço x mais 1 sobre x igual a t. A outra raiz que nós achamos para o t era 5 meios. Então, x mais 1 sobre x igual a 5 meios. Colocando tudo para o mesmo lado, eu tenho 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, a gente acha que x é igual a 2 ou x é igual a 1 meio. Portanto, as raízes são 1 terço, 1 meio, 2 e 3. Essa é a solução da minha equação. Observem as raízes.
1 terço e 3, 1 meio e 2. Uma é o inverso da outra. Essa é uma característica das equações recíprocas. Se um número é raiz, o seu inverso também é raiz. Que nem ali, 3 é raiz, 1 terço é raiz. 2 é raiz, 1 meio é raiz. Em geral, vai ser sempre assim. Se 3 sétimos é raiz, 7 terços também é raiz. Se 2 quintos é raiz de uma equação recíproca, 5 meios também é raiz. Então gravem isso. Se um número é raiz de uma equação recíproca, o seu inverso também vai ser raiz da equação. Gostou então desse assunto? Que bom, então vamos agora às nossas dicas de estudo. Ah, beleza! Agora já aprendi. Bom, pessoal, a minha dica de estudo para hoje é o seguinte. O principal assunto que nós vimos hoje são as equações recíprocas. Então, eu quero que vocês estudem bem essas equações recíprocas. Os 4 casos em que eu dividi. Uma equação recíproca de primeira espécie grau par, e depois uma equação recíproca de primeira espécie grau ímpar. Depois, segunda espécie grau par e segunda espécie grau ímpar. E comparem elas entre si. Esse foi o principal assunto que nós vimos hoje, e elas são bastante importantes, ok? Um bom estudo a todos e até a próxima. O tema da aula de hoje foi equações polinomiais, relações de Girard, Bolzano e equações recíprocas. Nós reconhecemos quando que um número é raiz de um polinômio, aprendemos a decompor um polinômio conhecendo as suas raízes. Nós vimos também as relações de Girard, que relacionam os coeficientes de um polinômio com as raízes. Vimos também o teorema de Bolzano, que fala um pouco da parte gráfica dos polinômios. E, principalmente, as equações recíprocas, né? Que são aquelas equações que têm os coeficientes equidistantes dos extremos iguais ou opostos. E que têm a característica de que, se um número é raiz, o seu inverso também é raiz. Bons estudos! Tudo bem, professor? Minha dica para hoje é a seguinte: focalize a sua atenção nas relações de Girard, né, fazendo exercícios que envolvam também outras matérias como PA e PG. Falem também um pouco do teorema de Bolzano, dê um pouco de ênfase ao teorema de Bolzano e, principalmente, faça bastante exercícios de equações recíprocas, né? Primeira espécie, segunda espécie, grau par, ímpar, ok? Uma boa aula e até a próxima. Menos 4x ao quadrado, mais 7x, mais 6. Tudo bem, pessoal? A nossa aula de hoje é sobre equações polinomiais, relações de Girard, teorema de Bolzano e equações recíprocas. Vamos começar vendo equações polinomiais. Uma equação polinomial ou algébrica é da forma ANx na n mais AN menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais A2x2 mais A1x mais A0 igual a 0. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, 3x ao cubo mais 2x menos 1 igual a 0. Depois, 4x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0. X na quarta menos 7x ao cubo mais 2x mais 3 igual a 0. Então, uma equação polinomial é um polinômio igual a 0. Só isso. Agora, vamos introduzir a definição de raiz de um polinômio. Dizemos que um número complexo alfa é raiz do polinômio p de x, c e somente c, p de alfa igual a 0. O que quer dizer isso, p de alfa igual a 0? Quer dizer que o valor numérico do polinômio para x igual a alfa é 0. Vejamos um exemplo. Verifique se os números 0, 1 e 2 são raízes do polinômio p de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Para verificar se aqueles valores são raízes, nós vamos calcular o valor numérico do polinômio para 0, 1 e 2. Vamos então ao cálculo. Vamos calcular primeiro p de 0. Troca x por 0, eu vou ter 0 ao cubo menos 6 vezes 0 ao quadrado mais 11 vezes 0 menos 6. Isso aí vai dar que p de 0 é igual a menos 6. Ou seja, o valor numérico do polinômio
para x igual a 0 é menos 6. Logo, 0 não é raiz do polinômio. Vamos testar o 1 agora. P de 1 é 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 11 vezes 1, menos 6. Isso vai me dar que P de 1 é 1 menos 6 mais 11 menos 6. Isso aí me dá 0. Como P de 1 é 0, eu digo que 1 é raiz do polinômio. Vamos agora testar o número 2. Calculando P de 2, nós temos 2 ao cubo menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 11 vezes 2, menos 6. Isso me dá que P de 2 é igual a 8 menos 24 mais 22 menos 6. Isso dá que P de 2 é 0. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Isso aí é bem fácil mesmo, né? Vamos ver agora o teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra me diz o seguinte: toda equação polinomial de grau n admite n raízes complexas. Isso quer dizer x ao cubo menos 7x menos 6 igual a 0. Aqui eu tenho um macete para vocês. O macete é o seguinte: olhem o coeficiente desse polinômio. 2x menos 4x mais 7x mais 6. que uma equação polinomial de grau n admite exatamente n raízes, ou seja, uma equação de grau 5 admite 5 raízes, uma equação de grau 3 admite 3 raízes, uma equação de grau 4 admite 4 raízes, e assim por diante. Considere agora um polinômio de grau n da seguinte forma: ANx na n mais AN menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais A2x2 mais A1x mais A0 igual a 0. Se um polinômio admite as raízes α1, α2, αn, esse polinômio pode ser escrito na forma P de x igual a AN vezes x menos α1 vezes x menos α2 vezes, pontinhos, vezes x menos αn. Isso é o quê? É a decomposição de um polinômio. Se eu conheço as raízes de um polinômio, eu posso decompor ele em vários fatores. Então, eu peguei um polinômio de grau n. Se ele tem as raízes α1, α2, αn, eu posso decompor ele dessa maneira. Vamos ver com um exemplo. Fatório o polinômio P de x igual a 3x ao cubo menos 6x ao quadrado menos